Sabe aquela pergunta que você faz para todo advogado e nem sempre ele consegue esclarecer de verdade, nem sempre ele consegue entender de verdade o que você está querendo? Pois bem, hoje eu vou responder exatamente para você. Sabe o que é? Como me divorciar? O que eu preciso para se divorciar? Fica comigo até o final para você entender absolutamente tudo sobre isso. Produção, roda a vinheta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje, como eu trouxe lá na introdução, eu vou enfim responder essa pergunta que muito ronda àqueles que buscam orientação para se divorciar. O que é o divórcio? Como funciona o divórcio? Por onde eu começo? Qual o primeiro passo eu preciso dar para o divórcio? Bom, vamos lá então ao que interessa e trazer mais esse conteúdo maravilhoso para você. O divórcio é o procedimento legal pelo qual o casal põe fim ao vínculo matrimonial. Antes, para você chegar ao divórcio, precisava da separação. Então, primeiro o casal se separava, após 2 anos de separação, o casal retornava ao judiciário e convolava a sua separação em divórcio definitivo, e aí sim era averbada. Há alguns anos atrás, para você conseguir o divórcio, era primeiro necessário fazer o pedido de separação de corpos. Então, as partes iam até o judiciário, falavam que não havia mais interesse e possibilidade de reconciliação, ficavam nesse estado por 1 ano e após transcorrido esse período, o casal retornava ao Poder Judiciário, àquele processo inicia, extinguia-se efetivamente as obrigações de casal. Após a alteração do Código Civil, a reforma do Código Civil em 2002, pôs-se a pensar, poxa, mas o casal ele quer se separar e ainda você obriga ele a permanecer durante 1 ano pensando naquilo. Muitos apenas formalizavam aquela situação, porque já viviam se separado há muitos anos. E aí extinguiu-se essa necessidade de se buscar a separação para depois o divórcio. Então hoje, como é que funciona o procedimento de divórcio? O divórcio, ele é um procedimento judicial ou extrajudicial. É possível se divorciar tanto perante o juiz, tanto perante o tabelionato de notas, um tabelião de notas. Quando eu digo divórcio extrajudicial, me refiro a isso. Situações onde eu não tenho o menor envolvido, onde o casal não tem litígio e onde o casal está de acordo com aquela separação e a esposa, a mulher, não esteja grávida. Nessas circunstâncias, eu posso sim me dirigir a um tabelionato de notas e executar ali, solicitar, requerer o meu divórcio. Ele vai, através então de uma escritura pública, lavrar esse termo de divórcio, e aí com este documento você vai até o cartório civil, onde efetivou-se o casamento. A partir de então, ambos seguem a sua vida com o estado civil de divorciado. Agora, se eu não preencho os requisitos do divórcio extrajudicial, consensualidade, inexistência de filho menor e a mulher estar gestante, obrigatoriamente eu vou para o judicial. E aqui dentro do judicial a gente também destrincha em 2 opções, porque nós temos o divórcio consensual, ele é litigioso, porém ele é amigável, então dá-se ao nome de divórcio judicial consensual, ou ele pode também ter aí o nome de divórcio litigioso, porque as partes não estão de acordo. Esse acordo, essa falta de acordo, essa falta de querer prosseguir com o divórcio, não necessariamente está ligada ao divórcio em si, ao querer estar com a pessoa. Muitas vezes isso é um fato incontestável entre o casal. Eles buscam poder judiciários certos de que não querem mais viver como marido e mulher. E aí, por que causa esse litígio? Da onde que vem essa situação de litígio, então?
alguma divisão de bens que um ou outro não concordam, a questão de alteração do nome, a questão de a obrigação ou não de pagar pensão alimentícia, de se pagar aluguel um ao outro, e assim, entre várias possibilidades, o divórcio ele pode se tornar litigioso, né? Até o divórcio consensual lá na frente também às vezes se torna litigioso, porque chega ali em algum ponto do processo que uma parte não conhecia algum direito que lhe assiste e o companheiro ou a companheira, né, vice-versa, ele se recusa a cumprir com aquilo. Então veja, o divórcio ele tem essas três possibilidades. Eu tenho um divórcio extrajudicial, que é feito no tabelionato de notas, tá? Desde que preenchido aqueles requisitos. Eu tenho o divórcio judicial consensual, que é onde o casal procura o poder judiciário porque tem um filho menor de idade ou um filho incapaz, e aí não pode esse divórcio ocorrer na via extrajudicial. Ou eu tenho um divórcio litigioso, aonde não quero dividir o patrimônio da forma como a pessoa está sugerindo, ou então nem quero me divorciar. Com relação ao pedido de separação, ao pedido de divórcio em si, não existe muitas contradições, tá? Você não pode ser obrigado a estar casado com uma pessoa que você não queira. Então, se uma parte vai até o judiciário e fala, olha, eu não quero mais esse casamento, o juiz muito provavelmente vai sim decretar o divórcio. Observando esses pontos iniciais que eu trouxe, os tipos de divórcio, né? Agora eu vou falar para você como que funciona mesmo o processo do divórcio. Vou trazer aqui uma situação mais simples para o vídeo não ficar muito extenso. Uma situação onde o casal opta pelo divórcio judicial, consensual, porque o filho é menor de idade, por exemplo. Esse casal, quando eles estão em comum acordo, né, estão de acordo com o divórcio, é bem indicado que um advogado represente ambos. Porque se eles estão de acordo com o divórcio, a figura do advogado ela é obrigatória, né, para a movimentação daquilo e concluir esse pedido judicial. E aí é um pouco desnecessário você ter dois advogados, um para cada um, sendo que tá tudo certo, né, que o acordo tá ok ali. Eles já acertaram, eles já definiram qual é o valor de pensão que vai ser paga para o filho menor. Se a mulher, né, vai ou não receber algum valor a título de ajuda financeira para se estabelecer, para se reerguer no mercado de trabalho por determinado tempo. Se o imóvel o qual o casal residia vai ficar para a esposa com o filho, ou se é o marido que vai permanecer, se ele vai pagar aluguel para ela ou não vai. Todos esses pontos já foram ajustados. Então, eles procuram um advogado em posse dos documentos, são certidão de nascimento, certidão de casamento, as matrículas dos imóveis a comprovar, né, o patrimônio que foi constituído, extratos de conta bancária, documentos de veículos, titularidades de joias e afins. Todos os documentos necessários para comprovar que aquele bem, que aquele patrimônio que foi constituído é do casal, eles trazem isso para o advogado e aí, em posse disso, né, em posse também da procuração, o advogado peticiona para o juiz, distribui esse processo para o juiz falando, olha, Maria e João querem o divórcio, desta união existe uma criança, o Joãozinho, com a idade de 4 anos de idade, já não se relacionam mais como casados desde o período X, possibilidade de viver como uma família, busca-se pelo pedido de divórcio. Tá? A título de patrimônio foi construída um imóvel, uma chácara, um carro, que fica, aqui no caso também vou trazer o exemplo como um regime de comunhão parcial de bens, tá? Então metade do patrimônio fica para um, metade do patrimônio fica para outro, considerando que existem exceções, e aqui eu estou trazendo o exemplo mais básico, tá bom? Só para vocês entenderem como é que funciona a lógica desse processo. Ok, fiz todos os meus pedidos, relacionei qual o valor de pensão que o João vai pagar para o Joãozinho, a Maria por um motivo não quis pensão, ela tá bem, não precisa de ajuda financeira para se restabelecer profissionalmente. A casa que eles moram também vai ficar para Maria, o João abriu mão do aluguel, vai ficar lá com o filho até 18 anos, depois de 18 anos ela vai embora para outro lugar. Tá tudo ali no processo, tudo no papel, no preto e no branco, tá? Vou até o fórum, distribuo esse processo. Esse processo vai para a mão do juiz, tá? E consequentemente para a mão do Ministério Público. Em caso onde existam menores envolvidos em ações judiciais, a participação do Ministério Público é obrigatória. Ele age como se fosse o advogado daquele menor. Ele verifica se nenhum direito está sendo sonegado daquela criança, certo? Por isso a obrigatoriedade
de ter o processo judicial quando a gente fala de menor ou de incapaz. O Ministério Público sempre vai atuar visando proteger o direito dessas pessoas, para que elas não venham a ser lesadas lá na frente. E aí então o processo foi para o Ministério Público, ele leu tudo aquilo que o advogado escreveu, ele viu os documentos que foram juntados, viu que a pensão que o João está oferecendo para o Joãozinho está dentro do padrão, é um valor que realmente condiz com as necessidades da criança, até mesmo porque os juízes e os promotores públicos, eles não são bestas, eles sabem, eles têm uma ideia, eles têm uma média pela idade da criança, qual é o custo médio que uma criança tem. Então, se você também entra com um processo pagando um valor extremamente baixo, esquece que eles não vão homologar, eles não vão aceitar aquele pedido de inicial, tá? Então, supondo aqui que tá tudo certo, o Ministério Público fala assim, olha, juiz, tá tudo certo aqui, vi que a pensão que o João vai pagar pro Joãozinho tá legal, os direitos da Maria também, não vejo nada de errado, fizeram um bom acordo, por mim eu opino em decretar o divórcio. Aí o juiz vai olhar também, se o juiz não tiver nada além para pedir, para algo a complementar aquilo que foi apresentado para ele decreta o divórcio. E aí, gente, não tem audiência e aí não vai ter nada disso. Eu tive um caso aqui em escritório, um divórcio que tramitou na comarca de Ribeirão Preto, em um mês o divórcio foi decretado. Era um casal que tinha 2 filhos menores de idade, um filho moraria com a mãe e o outro filho moraria com o pai. Ajustamos questões de pensões alimentícias, ajustamos a questão da partilha de bens, ingressamos com o processo. Após um mês, o juiz e o Ministério Público opinaram favoravelmente ao decreto, a decretação do divórcio, e finalizou essa questão, tá? Então, aqui nesse caso que eu trouxe, caso o juiz peça algum documento complementar, abre-se um prazo para que o advogado informe isto no processo, volta o processo para o Ministério Público para que analise aquele documento suplementar solicitado pelo pelo juiz. Após o processo vai para o juiz e ele estando satisfeito com o que lhe foi apresentado, o divórcio é decretado. Com a sentença de divórcio, acabou, estou separada, estou divorciada. Uma das partes vai até o cartório aonde casou e averba aquele documento. Então, a sentença que decretou o divórcio, ela é averbada à sua certidão de casamento, porque uma vez que você casou, nunca mais a sua certidão de nascimento voltará a ser sua, tá? Então, você fica ali em status de divorciada e a averbação é a transcrição da sentença, informando que no dia X, YZ, fulano e ciclano ajuizaram uma ação judicial de divórcio e aos dias X o juiz decretou o divórcio deles, extinguindo-se assim toda a obrigação marital que existe um para com o outro, tá bom? Então é assim que funciona o processo de divórcio. Então quando você pergunta, para um advogado, como funciona o divórcio? É assim que funciona o divórcio. Advogado manda o processo para o juiz, vai para o Ministério Público, volta para o juiz, estando tudo ok, divorcia-se. Não estando tudo ok, pede documentação, pede informação complementar, até que o juiz esteja satisfeito daquelas provas que foram apresentadas, para então ele falar, muito bem, cada um siga a sua vida agora, vocês estão divorciados. Gostou do vídeo? Se gostou, curta, compartilha e encaminhe para alguém. Deixe dúvidas aqui também sobre esse assunto ou qualquer outro relacionado à área de direito de família, que eu tenho o maior prazer em distribuir esse conteúdo para você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.